Olá, meu nome é Letícia de Melo Andrade e hoje eu vou apresentar o trabalho Caminhar, a prática cotidiana e o fazer poético, que foi escrito juntamente à professora Luciana Borges. Então, nessa pesquisa, surgiu a partir do sentimento de solidão e profunda saudade de existir nas ruas por conta da pandemia de Covid-19. Então, eu criei um vestido gravado com os nomes das pessoas e animais que amo. Pretendi caminhar com ele pela cidade na esperança de estar sempre acompanhada dessas pessoas em minha jornada diária. O caminhar tornou-se então prática poética que explora em verbos de ligação, uma ação realizada ainda em 2020, onde percorri parte da orla de Boa Viagem, Recife, Pernambuco. Essa experiência me motivou a aprofundar a relação entre corpo e cidade, levando esta discussão para as minhas aulas em uma turma de 8º ano de ensino fundamental. Como objetivo geral, a gente tinha aprofundar a relação entre corpo e cidade, adentrando um processo formativo não apenas no sentido acadêmico, mas pensado como processo de criação de mim mesma. Como objetivos específicos, nós tínhamos o acercamento de artistas, obras e movimentos que exploram a estética do caminhar, a exploração da cidade como espaço propício para manifestações artísticas por meio da performance verbos de ligação e a interpretação e reflexão de meus trajetos educativos e criativos durante a graduação, a graduação que eu fazia de licenciatura em artes visuais. Como metodologia, a metodologia ortográfica nos pareceu a mais afinada ao projeto, pois, segundo Rita Irving, experiências encontradas em momentos ordinários da vida fornecem caminhos para uma pedagogia de si mesmo, enquanto a atividade artística fornece uma postura recursiva em direção à investigação contínua e o envolvimento com ideias ao longo do tempo. Então, nessa ação, eu caminhei com esse vestido, na esperança também de conversar, mesmo que silenciosamente, com essas pessoas, com os transeuntes da cidade, que a partir desses nomes e a partir desse caminhar com esse vestido pudessem relembrar de pessoas queridas, relembrar de se alguém tivesse algum Guilherme na sua vida, alguma Letícia, alguma Camila, enfim. E lembrar dessas pessoas, e fazer essa ligação mesmo entre eu e todo mundo que eu conheço e que essas pessoas conhecem. Então, o objetivo maior com essa obra seria esse e sempre ter o meu caminho acompanhado dessas pessoas, Como eu vejo que a minha formação está muito perpassada por essas pessoas sempre e dessa forma eu ia ter essa companhia de maneira palpável, em mim e vestir essas pessoas. Então, nessa performance eu andei com os pés descalços, guardando cada movimento em meu corpo. Nessa caminhada poética, cada passo é um verso formado por uma mudança de sensibilidade do ser, de uma abertura para reinventar o cotidiano e uma atenção, uma consciência para com essas ações. O caminhar é uma atividade realizada incontáveis vezes ao longo da vida, mas esse olhar diferenciado sobre nosso corpo e a cidade que este ocupa detém esse poder de ser autor de novas jornadas. Então, eu também almejava muito poder contar, a minha história, ter o poder de contar a minha própria narrativa. Então, poder fazer essa caminhada e criar esse novo espaço, dentro dessa performance, me dava isso, podia proporcionar isso para mim. Então, para trazer esse aspecto formativo que é inerente à caminhada, eu trago uma citação de Francesco Carelli, onde ele diz que o caminhar, mesmo não sendo a construção física de um espaço, implica uma transformação do lugar e dos seus significados. A presença física do homem no espaço não mapeado e o variar das percepções que daí ele recebe ao atravessá-lo é uma forma de transformação da paisagem que, embora não deixe sinais tangíveis, modifica culturalmente o significado do espaço e, consequentemente, o espaço em si, transformando-se em lugar. O caminhar produz lugares. Caminhar, uma ação que simultaneamente é ato perceptivo e ato criativo, que ao mesmo tempo é leitura e escrita do território. Então, eu fiz essa caminhada que um desses frutos dessa caminhada, com os pés descalços, que também teve esse papel de
trazer presentificar, né, essa caminhada e trazer essa nova leitura para uma ação que é tão cotidiana e tão corriqueira, né? E fazer com que eu sentisse mais esses lugares, né, pele com pele, assim. Então, um dos frutos dessa caminhada foi a ação que eu propus, né, para o 8º ano do ensino fundamental, que eu ensinava na época, onde eu fazia estágio, e dentro desse estágio, o livro que deveria ser trabalhado era As Cidades Invisíveis, né, uma muito alegre coincidência, era As Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino. Então, eu percebi desde sempre que no livro de Calvino ele descrevia essas cidades como se descrevesse pessoas, né? Tanto que o nome das cidades é o nome de mulheres. E então eu comecei a pensar sobre essa relação mesmo do habitar a cidade e habitar o corpo, como era feita essa troca entre esses dois sujeitos, né? E onde um cedia e o outro não, e como é que a gente conversava todos os dias nesse espaço urbano e como nosso corpo se coloca, né, nesse espaço. Então, a partir disso, eu pedi para os alunos fazerem uma obra que comunicasse o que eles queriam dizer nesse espaço urbano, pensando numa exposição, onde eu teria o papel de fazer a expografia e montagem. Eu não pude levar os alunos para caminhar, os estudantes para caminhar, porque estava no pico da pandemia, assim, então não foi possível. Então eu fiquei com essa parte de montagem e não delimitei, né, nenhum suporte artístico, e eles me devolveram trabalhos muito plurais. Então, a partir desse debate, né, que a gente teve a partir de todos os trabalhos entregues, e sobre o livro de Calvino, também o debate sobre cidades eu percebi, e como ocorre a fruição a partir desses locais ilumina problemáticas importantes, que referem-se também a questões sociais, políticas e culturais, e como essas particularidades se modificam dependendo do lugar em que moramos. Era essa uma grande percepção dos alunos, né, dos estudantes, sobre as diferenças assim de um bairro para o outro, o cuidado que até o governo tinha com esses espaços, ou a falta de cuidado, né? E como coisas como áreas de lazer que faltavam ou tinham, espaços de cultura, lixo, todas essas problemáticas vinham no discurso desses estudantes. Então, a caminhada encoraja, desta forma, uma leitura do espaço de maneira poética e política, instigando também o pensamento crítico sobre o que nos rodeia cotidianamente. Esses são uns dos exemplos, né, dos trabalhos que eu recebi, que tiveram também muito a ver com a memória, né, afetiva dos espaços e sobre essa percepção do que rodeava, né, esses estudantes, o que eles queriam que rodeasse também. Também foi foi latente o desejo desses estudantes sobre o que deveria estar nessas cidades. Então, eu pude perceber que realizar atividades na rua requer um acordo tácito entre quem produz e os transeuntes, já que, diferente de outros espaços expositivos como museus e galerias, ninguém saiu especificamente para apreciar as obras. Depois de uma semana, eu vi que os trabalhos sumiram, então eu comecei a perceber como algumas coisas ficam e outras saem, né, dentro da cidade, como a gente não tem o poder de ditar quando isso vai acontecer. Então, eu acredito que essas variantes são relevantes de serem analisadas, e creio que Fernanda Hernandes traz esse aspecto de maneira latente quando discorre a cultura visual. Então, o autor vai dizer que a arte, como parte da cultura visual, atua, sobretudo, como um mediador cultural. Isso implica que a arte, os objetos e os meios da cultura visual contribuem para que os seres humanos construam sua representação com os objetos materiais de cada cultura. Nesse sentido, a cultura visual contribui para que os indivíduos fixem as representações sobre si mesmos e sobre o mundo e sobre seus modos de pensar. Para encerrar, eu queria dizer que são perceptíveis as transformações que a caminhada me proporcionou, né, a partir de todas essas experiências, dentro e fora de sala de aula, e suas potencialidades de mudança do espaço e de quem o trilha. Já não sou a mesma de quando iniciei esse caminho, e é essa a beleza do caminhar, um eterno movimento,
uma transformação constante, um formar que não acaba. Sou um corpo fora da órbita onde antes circulava. Minha bússola interior revela outro norte. Aqui são as referências que eu trouxe nesses slides e muito obrigada. Olá.